Então, manifesto. Perante a total captura do Estado, que implica absoluto controle das instituições de gestão e administração do processo eleitoral, a alternância em 2027 é inviável, reafirmando que nesta captura participam os serviços secretos e a Casa Militar da Presidência da República, denunciando que qualquer contencioso eleitoral terá o mesmo desfecho dos processos anteriores no Tribunal Constitucional, uma vez que esta instituição, integrada na engrenagem da ditadura, confirmará o resultado forjado na Presidência da República. Do Ocidente e da Euroásia para manter o regime no poder, por este constituir uma garantia perfeita da elite do atraso para a apropriação dos recursos do povo angolano e para a perpetuação da desordem do capitalismo. Uma vez que os direitos humanos e a democracia vão perdendo relevância internacional, não há nenhum incentivo ético global para que a comunidade possa exigir ao regime a realização de eleições livres, justas e transparentes. Tendo em conta a legislação eleitoral em desacordo com os padrões internacionais e que inviabiliza qualquer possibilidade de transparência mínima. Neste contexto, falar de alternância é uma clara manifestação do erro analítico, desonestidade e agendas cúmplices do regime ditatorial. Reafirmamos que aqueles que, em discurso público, sustentam a ideia de alternância expressam um sintoma de impotência que caminha lado a lado com a desonestidade e a falta de coragem moral, nem ambição ética para admitir verdade perante o povo, o único que sofre de facto. Uma vez que o regime, parte poderosa da comunidade internacional e parte da oposição conspiram contra o povo angolano, cabe às vítimas tomarem consciência de que estão abandonadas no mundo. Por isso, cabe a este povo terminar o sofrimento através de uma revolução popular. Irrefutáveis. Estamos convencidos que a oposição, esta que não se opõe a nada, defende exclusivamente o seu sustento material por meio das instituições. Ela sabe da sua incapacidade crônica e limites. Logo, é impossível a alternância. Reconhecimento da oposição, sua incapacidade de planeamento estratégico a médio e longo prazo para travar uma simulação eleitoral, qualquer pronunciamento que produz sobre alternância é uma clara falta de compromisso com a verdade e a ética política. Uma vez que a oposição é sustentada financeiramente pelo partido do regime por via da captura completa do Estado, é evidente que a oposição jamais libertará ou jamais se libertará do partido hegemônico que a alimenta a todos os níveis. Constatamos que uma sociedade civil burocratizada e proporcionalmente ao atraso do país não será capaz de inviabilizar o curso da história cíclica traçada pelo regime.
a sociedade civil está enfraquecida por inúmeros fatores, por isso remediada, e assumimos que somos parte sem reserva. Considerando a ambiguidade estratégica das igrejas cristãs durante décadas de tirania, nomeadamente em momentos cruciais em que parte da hierarquia veterotestamentária, assim, com a teologia da libertação e suas variadas manifestações progressistas, entendemos que não se pode contar com as igrejas cristãs rejeitando o fatalismo. Temos consciência que os processos humanos carregam de certos graus de imprevisibilidade. Só neste quadro de condição humana, dentro de processos coletivos, se pode esperar um acontecimento que foge às variáveis disponíveis e compreendidas. Reiteramos com forte convencimento que, apesar da imprevisibilidade perante todas as variáveis que cruzam e influenciam o simulacro eleitoral angolano, nenhum político, cidadão ou cientista honesto defenderia a possibilidade real de alternância. Se excluirmos a falta de compromisso com a verdade e a decência, somente a ingenuidade e a fé ou a esperança divorciada da racionalidade podem levar a afirmar que haverá alternância em 2027. Ante a continuidade do sofrimento apocalíptico do povo angolano de 2027 em diante, uma vez que a ditadura vai permanecer, é difícil imaginar onde o povo angolano buscará a misericórdia para perdoar a fração da oposição que mente sistemática e compulsivamente, prometendo alternância através do simulacro eleitoral. Finalmente, reafirmamos que cabe ao povo livrar-se da opressão através de uma revolução popular, na forma que definir como sua, fomos capazes de identificar. A nossa sugestão revela profundo amor por Angola e pelo nosso povo. E encontra no artigo 20º, o número 2 da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que exorta os povos oprimidos têm o direito de se libertar do seu estado de dominação, recorrendo a todos os meios reconhecidos pela comunidade internacional. Subscrevem o presente manifesto as seguintes individualidades: Luzia Muniz, socióloga e jornalista; Domingos da Cruz, professor, doutor e pesquisador; Manuel dos Santos, historiador e sociólogo; José Rodrigues, advogado e professor universitário; Manuel José, jornalista; João Malavindele, ativista; Domingos Chiplica, advogado; Bernardo, advogada; João Macongo, jurista; Álvaro Mendes, jornalista; Simão Ossi, jornalista e ativista; Agostinho Quimbanda, sociólogo e professor; Kindi Andrade, ativista; Carlos Elavoco,
assistente social, Tomás Sankara, ativista, José Gomes Atas, professor e ativista, Mensageiro Andrade, compositor e ativista, Jica Tetembo Freitas, ativista, Esperança Gonga, psicóloga, Sebastião Neto, ativista, Simão José, professor e ativista, Geraldo Dalla, professor e ativista, Jorge Jonathan, ativista, Nkrumah Pinto, professor e ativista, Armando Alberto, ativista, João Miranda, ativista, McFeeling, rapper, Dino Jimbe, ativista, Vitorino Souza, ativista, Sacala Ventura, ativista, João Miguel, professor universitário, João Kulemba, basquetebolista, Braulio Mancha, professor e ativista, João dos Santos, advogado e ativista, Hamilton Neto, professor e ativista. Feita a leitura do manifesto, eu gostava de aproveitar o momento para passar a palavra ao painel. Alguém gostaria de fazer um comentário relativamente ao manifesto, de modo também a estimular os nossos jornalistas a formularem questões? Por enquanto, eles não têm questões. Bom, eu gostaria de fazer um breve comentário, que, por certo, é o que mais paira sobre a memória das pessoas nesse momento, que é, no fundo, as pessoas estão-se a questionar. Então, tudo que existe nesse processo em curso para 2027 não funciona, não existe, não é viável. E então o que é que vocês, na verdade, pretendem? Pretendem derrubar as instituições, porque isso não está subjacente no manifesto, mas é aquilo que vai ser sistematicamente utilizado, porque o que se pretende é passar também uma mensagem geral sobre o manifesto de que ele é um ato hostil contra todos os elementos do processo. Quando, na verdade, o que o manifesto pretende é trazer um quadro real, palpável e indiscutível para a reflexão geral dos angolanos de que nós não podemos continuar a ser cúmplices do nosso próprio sofrimento, porque esse é o nosso verdadeiro drama. Nós aceitamos essa armadilha e temos sistematicamente validado essa mesma armadilha. E o grande desafio é decidirmos se queremos sair da armadilha ou queremos permanecer dentro dela e nos tornarmos cúmplices do nosso sofrimento, que é o que tem ocorrido até agora. E essa cumplicidade é inequívoca na medida em que todos nós sabemos o tipo de instituições que fazem a gestão desse processo. Todo o percurso até chegar ao ato eleitoral é um percurso enviosado, carregado de opacidade e que claramente não garante absolutamente nada daquilo que é pretendido num ato eleitoral. E como se não bastasse, tudo aquilo que parece ser uma vitória política dos angolanos contra o sistema que os submete, é também ele um ato manipulado para, como soe dizer-se, marinar a revolta, a desilusão, o cansaço das próprias pessoas. E eu aqui pego na obra do Carlos Pacatolo, que fala da perda contínua de 10% por parte do MPLA em cada ato eleitoral. Vê-se claramente que é um elemento de fabricação, porque é impossível haver um mesmo valor
que é aplicado de eleição após eleição, salvo que aquilo seja um elemento controlado. E nós não queremos refletir claramente sobre esses aspectos. O processo está completamente enviosado, completamente envenenado, mas nós ainda queremos acreditar. E eu, quando falo nós, estou a me referir ao conjunto dos angolanos todos, seja na diáspora, seja dentro do país, seja intelectuais, como seja os próprios camponeses, sejam os desempregados como os empregados. Toda a gente quer acreditar que a próxima eleição vai ser aquela que finalmente vai resolver o problema e vai haver uma alternância. Mas o que o manifesto apresenta é indiscutível, é claro. Toda a gente quer discutir, e principalmente os partidos políticos, querem discutir fraude no fim do processo. Não conheço da parte da nossa classe política na oposição uma queixa direta para inviabilizar o processo e a sua não realização com elementos constitucionais que vão sendo violados sistematicamente até o dia da realização das eleições. Daí o manifesto falar sobre a cumplicidade inclusive dos partidos políticos. Não é contra as pessoas, é uma constatação. E gostaríamos, de facto, que os próprios partidos políticos tivessem coragem política e honestidade intelectual para assumir a sua responsabilidade na manutenção do status quo. Porque o que nós vemos é que esse sistema tem sido garantido e mantido não só porque o MPLA é que conduz os processos, mas todos os participantes dele, inclusive nós, cidadãos, validamos com a nossa participação esses mesmos processos. E era mais nesse sentido que eu deixava para reflexão, porque são esses os aspectos fundamentais que o manifesto traz e que é uma obrigação todos nós refletirmos sobre eles. Se não o fizermos, então vamos continuar a ser cúmplices da nossa desgraça e só poderemos nos queixar de nós mesmos. Obrigado. Queria fazer um comentário, não só motivador ou desmotivador, é para dizer o que nós estamos a assistir, ou o dia de hoje, do dia 28 de abril, que é o dia que nós consideramos que é o dia ou seja, a leitura do nosso manifesto, vai haver aqui problemas de interpretação, ou está a haver sempre problemas de interpretação no que o manifesto traz a reflexão para o povo angolano. O manifesto está a trazer interpretações equivocadas por parte da sociedade civil e por parte dos simpatizantes de certos partidos políticos, principalmente aqueles da oposição. Segundo eles, nas suas análises, o manifesto ataca muito os partidos da oposição e deixa, de certa forma, com algumas reservas, segundo eles, o partido MPLA. Nós trouxemos nesta conferência de imprensa, ou seja, nesse manifesto, a reflexão dos partidos da oposição. Por quê? Porque são eles que estão a vender a ideia de alternância. Nós já conhecemos o diabo que governa o país, já conhecemos o problema que temos, um problema definido, secular, que é o MPLA. Só que nós estávamos a concentrar as energias todas no MPLA e, de certa forma, pensarmos de forma equivocada durante esse todo o tempo que a oposição estava do lado do povo. Quando nós entendemos que a oposição está no lado da manutenção do seu status quo enquanto partido da oposição, recebendo as suas benesses. Esse é um processo, como eu disse, vou continuar a reiterar, é um processo que vai ser vai ser cansativo, porque, como disse a Madre Teresa de Calcutá nas suas abordagens, a escravatura só demorou ou levou tempo, porque muitos escravos não entenderam que estavam na escravatura, estavam confortáveis. Então, nós, de certa forma, do modo geral, angolanos,
já estamos confortáveis, o povo angolano já está confortável com o sofrimento, já vai se adaptando. Então, criar um novo cenário, criar uma nova realidade, onde a oposição não está do lado do povo, é quase que está nas categorias do impensamento. Por quê? Porque durante esse todo o tempo entendemos, ouvimos em outras latitudes de que as alternâncias vão acontecendo com os partidos da oposição. Mas a verdade é que o cenário e as instituições, os processos que poderiam levar a essa alternância, tudo indica de que vamos ter os mesmos resultados porque estamos a utilizar as mesmas fórmulas. Porque até a própria oposição, liderada nesse preciso momento pela UNITA, não acredita no processo de alternância, não acredita no processo de alternância por via das eleições. A questão é, vocês estão a pregar a narrativa segundo a qual queremos alternância ou vamos à alternância em 2027, com quais ferramentas, quais meios, se as circunstâncias os instrumentos que poderiam levar estão todos maquinados e vocês reconhecem qual é a alternância que vocês pregam, por qual via e por que vocês continuam a vender esse sonho nesse povo moribundo de que vamos ter alternâncias em 2027. Então acho que a reflexão de uma forma geral deve se concentrar ali e não se concentrar necessariamente de que há um manifesto da sociedade civil está a atacar necessariamente a oposição, porque isso não é verdade. O que nós estamos a dizer é que não haverá alternância nas condições e com circunstâncias que estão preparadas. A Indra está contratada, a Casa de Segurança está toda preparada e a oposição não tem nenhuma ferramenta que pode contrariar o regime ou que poderá contrariar o regime. O sonho que foi vendido em 2022 de que vamos votar e vamos sentar, ou seja, o povo apareça em massa e o resto deixem conosco. O povo apareceu em massa e votou nas eleições de 2022 e a responsabilidade que ficou com eles, que era de tomar qual seria a decisão, o inesperado do nosso lado seria a não tomada de posse, mas eles fizeram a questão de reforçar que nós vamos tomar posse, vamos lutar nas instituições. Estamos agora a caminhar para o próximo pleito eleitoral e nada dentro das instituições foi resolvido. O processo só piorou até a proibição do voto sentou e já está excluída, já foi removida. E o cenário vai estando mais apertado a desfavor da própria alternância. O que é que eles conseguiram fazer neste processo que eles pediram que vamos lutar dentro das instituições? O que é que eles conseguiram conquistar? A não ser as benências pessoais ou a não ser a manutenção do status quo partidos da oposição. Então, é esta reflexão que nós devemos concentrar as energias e não concentrar as energias de que o manifesto está a atacar necessariamente a oposição. O manifesto traz a reflexão de que a oposição não acredita na alternância pelas condições que lhe apresenta ou pelas condições que o processo lhe apresenta. Mas, infelizmente, por alguma razão, e essa razão nós acreditamos que seja a manutenção do Estado, a oposição, eles continuam a pregar a narrativa da oposição, mesmo quando as condições não favorecem, mesmo quando eles não preparam e não estão a preparar nada para alterar a realidade que todos nós conseguimos ver a olho nu. Até uma criança de 6 anos não acredita na oposição, essas são as palavras, ou não acredita na alternância, essas são as palavras e as afirmações dos próprios dirigentes da oposição. Mas quem é você para pensar numa alternância com este cenário? Então, essa é a reflexão que nós devemos concentrar, ou que os jornalistas devem concentrar necessariamente, e não concentrarem de que o manifesto está necessariamente a atacar a oposição do modo geral. Então, esse era um comentário, um esclarecimento que eu gostaria de deixar para a reflexão, não só do jornalista, mas sim da sociedade civil que vai acompanhar essa transmissão, ou que vai acompanhar ou que acompanhou a conferência de imprensa, para que não haja aqui uma distorção
das intenções do manifesto, ou então uma má interpretação, como é sempre sabido que nós somos capazes de distorcer a verdade, quando a verdade está mesmo ali. Então, ia fazer esse esclarecimento para que ficasse patente que a sociedade civil não está contra a oposição, mas estamos a dizer que a oposição é conivente por não preparar ou não fazer nada para que essa alternância possa acontecer. Mas o que eles criam são as condições para fazer a manutenção do estado do status quo da oposição. Aliás, não é? A sociedade civil nunca esteve em contramão com a oposição angolana, não é? Porque percebe-se até que, são os partidos políticos que têm a sociedade civil, e nos termos do nosso... Bem, olhando para o nosso contexto jurídico constitucional, não é nenhum grupo, assim, digamos que informal, sociedade civil, poderia concorrer para as eleições, não é? Ou disputar as eleições. Somente os partidos políticos podem fazer isso. Mas a questão aqui central é comunicar com verdade, olhar para a realidade, aquilo que a própria realidade angolana mostra, não é? Sabemos nós que as instituições democráticas, ou seja, ditas democráticas, estão todas elas capturadas pelo regime, não é? Bem, a CNE é controlada pelo regime do MPLA, o Tribunal Constitucional, não é? A própria Assembleia. Então, um discurso que visa, digamos que, difundir a ideia da alternância por via das eleições, não é um discurso honesto e não é um discurso, digamos que, ético politicamente falando, não é? Ou politicamente ético. Ok. Olha, eu penso, e estou alinhado às ideias que foram aqui apresentadas. Entretanto, eu penso que não poderia ser a nossa preocupação, não é? Refletir sobre a interpretação errada que se pode fazer do manifesto em si, porque as linhas centrais, portanto, são muito bem claras, precisas, não é? E faz uma leitura razoável e realística sobre aquilo que é a situação atual, né? Nosso contexto político. Entretanto, como objeto de confrontação tem sido a falsa narrativa de alternância, mesmo na existência clara de um plano estratégico para contornar a fraude, porque até aqui nós sabemos que a oposição mantém um discurso, né, de fraude eleitoral sempre que, portanto, termina um processo que nós consideramos aqui de simulacro eleitoral. Só para citar um exemplo, há meses esteve aqui em Malães uma figura de proa do partido político para já, e ele reconhece que nós, oposição, sempre alegamos a fraude, entretanto nunca tivemos capacidade de comprovar que houve fraude no processo eleitoral. Então, há aqui um contexto de incoerência, portanto, discursa-se outra coisa e também faz-se outra coisa. Nós devemos fazer análise realística do agir político, né, dos partidos políticos que compõem o nosso mosaico político partidário, que tem sido, uma posição de dissimulação. E estamos aqui a dizer que há uma certa influência circular entre o regime e a oposição. A oposição ajuda o regime a reforçar a sua narrativa de que é democrata, de que é aberto, e em contrapartida, né, a oposição se beneficia daquilo que são as benesses do próprio
regime. Há necessidade de aquelas vozes sérias, comprometidas, engajadas na transformação real do país, tragam uma narrativa para que o povo, portanto, que é o oprimido, consiga identificar quem é o falso oprimido que se beneficia às custas da sua inocência, digamos assim. Então, nós devemos trazer essa narrativa de confrontação para que as pessoas comecem a ter a capacidade de fazer comparação e, a partir disso, levantar questionamentos sobre o agir ético dos partidos da oposição. Há necessidade de questionarmos em relação a isso. E também gostava de referir aqui que a leitura de um fenômeno político não se faz na base da fé, não, faz-se na base de uma análise de um conjunto de fatores que determinam a existência ou a ocorrência do mesmo. Se nós estamos a falar em questão da alternância, mas nós estamos em presença de um conjunto de situações que comprometem a própria alternância, que comprometem a própria lisura do processo. E o manifesto é claro de que determinadas instituições do Estado que garantem a lisura de um processo eleitoral estão capturadas. Então é um discurso falacioso, dissimulado e falso da própria oposição a dizer que em 2027 vão acontecer a chamada alternância política, sendo que não existe um plano estratégico de contornação da própria fraude. Vamos recorrer ao mesmo 2022, ao mesmo 2017, ao mesmo 2012, ao mesmo 2008, até de 92. E quem acaba sendo prejudicado nesse teatro eleitoral, ou esse ritual eleitoral, acaba por ser o povo que é o verdadeiro oprimido. Então, a necessidade de as pessoas que estão comprometidas com o país, que têm alguma ossatura ética, não é? Falem a verdade, comuniquem com o realismo necessário para que os angolanos comecem a perceber que nós estamos diante de pessoas que não estão nem um pouco comprometidos com o nosso bem-estar. O que querem, na verdade, é só resolver aquilo que são as necessidades pessoais, não é? Portanto, e nós temos vindo a observar, e Domingos da Cruz tem feito referência a isso, de pessoas que o primeiro carro conseguiu desde que sentou na Assembleia, a primeira casa conseguiu desde que sentou na Assembleia, agora consegue fazer tratamento fora porque sentou na Assembleia, ou seja, a Assembleia foi transformada para a própria oposição como uma espécie de terra prometida. Está um pouco se marimbando para uma transformação real, não é? Na verdade, há essa mancomunação com o regime e eu penso que o manifesto vem mesmo a calhar, porque há necessidade de fazermos essa terapia de choque, né? Essa confrontação da narrativa falaciosa de uma alternância sem uma organização que, de facto, permita ou viabilize a alternância política. Então, nós não podemos estar preocupados com a leitura negativa que se vai fazer do texto, porque o texto é claro, é específico, a não ser que nós estamos a colocar, não é, como se diz, o pão dessas pessoas em risco. Então é mais o medo de perder a oportunidade de continuar a ser beneficiado pelo regime e não porque propriamente o texto, né, falta alguma leitura, falta alguma leitura realística ou falta alguma verdade. O texto não tem nenhuma inverdade e a reação da oposição, se for no sentido contrário, poderá ser porque a oportunidade de continuar a ser uma beneficiária direta do regime está em jogo. Eu penso que essa interpretação poderia ser mais plausível e razoável do que propriamente porque tensionamos ofender este ou aquele partido político na oposição. Ok, obrigado. Portanto, saúdo mais uma vez a todos aqueles que estão nos a acompanhar, que já estão conectados a este tempo todo que estamos aqui a falar.
Este manifesto, pensamos nós que é oportuno, é o momento propício para que se restitua a voz à sociedade civil digamos, neste teatro da política atual do nosso país. O que nós temos estado a assistir e que nos leva a ser subscritores deste manifesto, uma delas também é a ambiguidade que nós temos sobre a capacidade não é, política e a vontade patriótica dos partidos que compõem a oposição, em particular aquela maioritária, que é a UNITA, não é? Tem estado há longo tempo a demonstrar incapacidade política para virar o quadro, para alterar o quadro político do país, o quadro do poder político no país. Primeiramente porque, como bem diz o primeiro ponto do manifesto, as instituições do Estado estão capturadas. A política nacional está capturada, a própria independência do país não é, foi sequestrada já desde 75. E sabemos o ingente esforço que a UNITA andou a fazer todo este tempo, mas a UNITA conseguiu dar alguns passos. Dali em diante, a UNITA enfraqueceu-se e nós não acreditamos que, depois do que nós assistimos em 2022, que a UNITA em 2027 vai conseguir, portanto, mudar o status quo. Um outro elemento importante é que de 2022 para aqui, a própria UNITA não soube dialogar com a sociedade civil. A própria UNITA não soube e não está conseguindo mostrar isto. É um partido que agora, portanto, falo da UNITA porque é a líder da oposição e porque existem eleições já agendadas, quem está a liderar a oposição é a UNITA. A UNITA é cabeça de série. É verdade que se vai às eleições de uma forma paritária, mas aqui ninguém é criança e conhecemos a política nacional. Não acredito que é um ex-penjango, que agora não sei qual é o nome que vai ter, não acredito que é o Partido Liberal que vai conseguir dar a volta à situação, o Partido Humanista que no debate político não existe, o PRS não existe, portanto, este partido da oposição já tinha dado um sinal claro nas eleições passadas para reivindicar a fraude eleitoral que houve. Este mesmo partido esperava, portanto, a ação popular. Ela, como partido, naquele momento, tornou-se inerte, não tinha uma indicação a dar, não tinha como avançar com a situação. Estas são algumas das motivações que nos leva a ser subscritores deste manifesto. Acreditamos também que a agenda política deve ser retirada de todos os partidos políticos. Enquanto cidadãos de Angola, nós acreditamos que a agenda política deve ser dirigida pela vontade popular. É o cidadão nacional que deve, portanto, acaparar-se dos destinos da política nacional. Os partidos políticos devem, depois de 50 anos, agora dizer assim: nós conseguimos dar a independência, cometemos um grande erro, que foi esta guerra fratricida, e não estamos a conseguir dar uma vida condigna aos angolanos. O país está a seu merecer. Por isso, vocês os angolanos, todos nós angolanos devemos, portanto, tomar uma decisão coletiva. A sociedade civil tem sido atropelada pelos ambos, portanto, pelas duas forças políticas, tanto faz quem governa e quem está na oposição. Ora bem, numa democracia, geralmente são 3, 4 forças que devem participar na solução do país, isto é, a sociedade civil,
a imprensa, quem governa e aqueles que são grupos políticos organizados que estão na oposição. Mas aqui estamos a ver é que os grupos políticos organizados e quem governa é como se existe um conluio e querem continuar, portanto, a levar este comboio assim para a frente. O processo eleitoral a oposição teve possibilidades de exigir e fazer barricadas para que não fosse esta lei eleitoral que temos. E a própria instituição que está a governar o processo eleitoral, não é? Da forma que ela é composta, não é consensual. Não é consensual. E sabemos, está mais do que claro. E houve um deputado, por exemplo, da UNITA, que numa entrevista ou numa conversa alargada da sociedade civil, disse claramente que, sabe-se, até uma criança de 6, 11 anos, sabe claramente que nunca quem está a governar este processo iria, por exemplo, fazer declarações verdadeiras do resultado das urnas. Por isso, mesmo o processo eleitoral, para nós, deveria ser governada por um instituto autônomo, independente, apartidário, não é? E não da forma que ela é composta. Portanto, são vários grupos que vão concorrer a estas eleições, mas dão privilégio àqueles que já estiveram no Parlamento na legislatura precedente, não é? Para, portanto, participarem na gestão dos resultados eleitorais. E aqueles que concorreram a par e grado com os que estão, que fazem a composição deste órgão. Como é que isto fica? Portanto, existe muita desproporção, não é? Este manifesto tem sim a sua força de existência e está aí, foi, digamos, exposto, e estamos aqui prontos para continuar este debate. Portanto, estamos aqui a aguardar algumas perguntas e nós estamos dispostos a responder. Obrigado. Muito obrigado. Saudações extensivas a todos os companheiros aqui no painel e também ao pessoal em geral, não é, que nos acompanha. Relativamente ao manifesto, também estou aqui na qualidade de subscritor e indo diretamente à motivação pela qual eu subscrevi ao manifesto, segundo a minha percepção, não é na verdade, do ponto de vista da construção narrativa, perdão, do ponto de vista da construção discursiva, não é? O que é que eu estou a tentar dizer com a construção discursiva? Estou a tentar dizer que, nesta perspectiva, nós, enquanto sociedade civil e a oposição, estamos numa posição, diria, oposta, não é? Quando se diz que este manifesto não visa fazer oposição, não visa clarificar um posicionamento da sociedade civil que representa uma oposição à dita oposição política no país, para mim é como se estivéssemos a minimizar, não é, a dimensão, diria, crítica deste manifesto. Este manifesto, na verdade, isto é a minha percepção, não é? Salvo erro, qualquer opinião contrária, mas a minha percepção é de que este manifesto, na verdade, visa transmitir a mensagem de que existe uma clara oposição entre a oposição, ou a dita oposição política em Angola, e a perspectiva da compreensão política que a sociedade civil angolana procura levar a cabo, não é? Porque, para a oposição, o regime político vigente em Angola é um regime democrático, não é? É um regime democrático, é uma democracia normal em que eles sentem-se motivados em sensibilizarem-se para poderem concorrer às eleições, não é? E quando acontecem coisas ou algumas diria, situações isoladas pelas quais a oposição precisa de capitalizar o seu discurso político, aí a oposição começa a alegar captura das instituições públicas, começa a alegar
de que o regime é autoritário. Mas essas alegações só ocorrem de forma isolada e ocorrem como um discurso meramente instantâneo. Não há consistência no discurso em relação a esta perspectiva. Facilmente a oposição desfaz-se desse discurso, porque no dia seguinte temos novamente os líderes, sobretudo da oposição, que vão dizendo de que não, o país é uma democracia que está em via de consolidação. Entretanto, nós estamos aqui diante de uma clara oposição entre a oposição angolana e aquilo que é os nossos ideais e que constam, pelo menos, deste mesmo manifesto. No manifesto, por exemplo, não é? Fala-se de que a oposição angolana tem impotência em inverter ou em realizar a alternância política por via eleitoral. Esta impotência, que eu também posso aqui acrescentar, que é conjugada com a incompetência, porque mais do que lutar pela verdade eleitoral, uma das maiores dificuldades que a oposição angolana tem é, na verdade, a capacidade de provar ou de comprovar de que ocorreram fraudes eleitorais. Tudo bem que nós sabemos que a forma pela qual o regime capturou as instituições públicas, nomeadamente o Tribunal Constitucional, nomeadamente a imprensa pública, muito mais ainda a CNE, não é? Para além dessas questões que nós aqui podemos levantar do ponto de vista administrativo, né? Temos também algumas questões práticas que seriam da responsabilidade exclusiva da oposição como um dos concorrentes interessados na alternância política ou na conquista do poder político. Não é? Então, nós vemos que em Moçambique, por exemplo, Venâncio Mondlane teve a capacidade administrativa, teve a competência política de não só levar o povo às eleições, mas sim ir às eleições, montar a sua base ou o seu centro de escrutínio paralelo, formar indivíduos, não é? E quando os resultados provisórios estavam a ser divulgados pela CNE, ele de imediato conseguiu apresentar um resultado que pudessem confrontar, na verdade, com os resultados fraudulentos que estavam a ser divulgados pela CNE. Infelizmente, nem sequer o mínimo, ou seja, nem sequer esta capacidade ou esta competência a oposição angolana tem. Estamos a falar de uma oposição que faz oposição, não é, política há mais de 40 anos, há mais de 30 anos. Em 2022, foram 92 as primeiras eleições, 2008 segundas eleições, 2012 a terceira, 2017 a quarta, e em 2022 foram as quintas eleições, não é, realizadas no país. E a oposição mostra-se claramente de que está ou tem estado num conforto permanente, não é? Em que já não há inovação, não há empreendedorismo político. Quer dizer, é uma oposição que não empreende, que não traz nada novo, que não seja falácias e etc. Logo, esta oposição é das maiores, ou seja, é dos maiores empecilhos que nós temos diante da visão filosófica da luta que nós pretendemos propor à sociedade angolana. Nós temos uma grande dificuldade, e esta dificuldade é a oposição angolana, e isso nós devemos assumir, sem qualquer receio de que nós estamos a fazer oposição à oposição, porque há também esse discurso do vitimismo por parte da mesma oposição, não é? Que é uma oposição que, na verdade, nunca esteve numa posição de vítima. Aliás, a vítima foi sempre o povo, e também, conforme diz o manifesto, não é? A vítima é o povo, e nós somos parte do povo, uma parte ativa desse povo, e a oposição é, na verdade, um co-ator dessa agressão, dessa violência política, quer seja governativa, quer seja parlamentar, quer seja judicial, não é? Que tem cada vez mais a ostracizar o povo angolano. Entretanto, para concluir a minha primeira intervenção, eu quero deixar claro de que, em relação ao manifesto, é um manifesto que também espelha, na verdade, uma forte oposição em relação à oposição doméstica angolana. Muito obrigado. Eu tenho um comentário com basicamente três pontos rapidinhos. O primeiro
tem que ver com a necessidade de reafirmarmos com clareza, a semelhança do que alguns companheiros já se referiram, e eu eventualmente direi só por outras palavras, reforçando o que foi dito, é que esse manifesto representa, de facto, um posicionamento disruptivo, em que mostramos claramente que estamos de costas viradas com qualquer grupo insensível e cúmplice em relação à tragédia que o povo angolano vive há quase meio século. Dito isto, o manifesto também pretende trazer o povo ao lugar que lhe cabe, os cidadãos ao lugar que têm de direito, a chamada soberania popular. Tudo o resto são partes. Nós é que somos o todo. Infelizmente, na nossa história política, essas partes, compostas por indivíduos sem escrúpulo, sem compasso ético, por indivíduos profundamente traumatizados do ponto de vista psicológico, porque muitos deles cometeram crimes hediondos e, portanto, essas pessoas não são sensíveis ao sofrimento de outras pessoas. Sabemos disso pela história dessa gente. E por isso mesmo é preciso que nós, enquanto cidadãos, reconheçamos o nosso papel e a nossa capacidade de impor uma agenda política. Temos que olhar para o nosso passado e perceber que as agendas construídas por essas partes nunca nos beneficiam. Pelo contrário, nós sempre estivemos na posição de vítimas perante a insensibilidade desta gente. Ora, é preciso que os angolanos, é preciso que a sociedade civil, é preciso que o povo tome uma posição clara, caminhe sozinho por uma nova luta de libertação nacional. Porque está claro que, quanto ao resto, como se diz na nossa terra, o resto está se marimbando pelo que os angolanos vivem. E, portanto, é preciso reafirmar com clareza que, efetivamente, o manifesto quer demonstrar que qualquer discurso sobre a alternância é uma mentira pura e dura, com vista a preservar interesses de grupo, e eu diria mesmo até de interesses de alguma forma étnicos, de família. Nós temos nos coibido de fazer referência a isso, mas infelizmente os grupos que dominam a política angolana ainda são profundamente gregários e étnicos. E a partir desse momento, nós que olhamos o todo, nós que olhamos Angola, e não grupos, e não etnias, e não associações, temos que tomar uma posição e caminharmos sozinhos em busca dessa liberdade que nunca tivemos. Dito isto, eu gostava também de dizer que, francamente, espero, e de forma honesta e sincera, que a nossa leitura sobre a situação angolana esteja errada. Digo isso por quê? Porque nós estamos a dizer que jamais teremos a alternância. Se a alternância ocorrer, que bom. Porque então a nossa leitura e análise baseada em fatos históricos, baseada na realidade social e política concreta, estará errada e será bom para o povo angolano finalmente alcançar aquilo que há muito almejou. Mas eu tenho dúvidas, profundas dúvidas, assim como os companheiros que subscreveram este manifesto, de que estejamos errados. Porque o nosso manifesto é bastante sólido.
em 3 pontos. Primeiro, baseado em dados históricos. Segundo, tendo em conta a realidade atual. Terceiro, ele é fundado na verdade ética, numa verdade sincera de indivíduos que não estão a defender qualquer interesse étnico, familiar ou grupal. Nós estamos única e exclusivamente a ver Angola. E é isso que sempre fizemos, e isso custou-nos caro, individualmente, a semelhança do que nós estamos a ver o nosso irmão Osvaldo Caolo a passar. Terceiro ponto, para terminar o meu comentário, é: se estes grupos que manipulam o povo angolano por falta de compasso ético, por falta de qualquer referência moral, por causa do percurso que tiveram de mentiras, de manipulação e de malabarismo político, porque eles não têm referência de uma sociedade onde haja ética na política, nunca tiveram. E muitos não têm tempo de a ter, por causa da idade. Uns, até mesmo sendo novo, por aqueles que os rodeiam, também não têm como ser diferente. A grande verdade é, eu quando olho para o que ocorre à volta do mundo, tu vês, na Tanzânia, a ditadura molestou o chefe da oposição, colocou-o na prisão. No Ruanda, o Kagame fez a mesma coisa. Colocou a chefe da oposição na prisão por muito tempo. Graças à pressão internacional, tirou-a da prisão e mandou em prisão domiciliar. Robert Mugabe tinha partido a cabeça de Morgan Tsvangirai e ele teve que fugir numa embaixada ocidental. Obiang Ema, todo mundo teve que fugir e aqueles que permaneceram foram para a cadeia. No Uganda, Museveni perseguiu a oposição de tal modo que o líder da oposição foi capturado no Quênia, mesmo depois dele ter fugido. Foi retirá-lo no Quênia para colocá-lo na prisão. Bobi Wine tentou, teve que fugir. Eu continuaria a apresentar um conjunto de exemplos intermináveis fora da África, mas mesmo em África não haveria tempo suficiente para aquilo que é o nosso programa de hoje. E sabem por que eu apresento esses exemplos? Quando nós olhamos para Angola, um regime autoritário, quem é que é posto na prisão? Quem é que é perseguido? Quem é que lhe é negado oportunidade econômica, social, de entrar no jogo político para beneficiar? Quem? Somos nós. Nós que estamos efetivamente comprometidos. É em nós que o regime vê verdadeira ameaça. Quem é que o regime mata? Na rua, em plena manifestação. Se o regime entendesse que este grupo que manipula o povo em nome da alternância representa efetivamente alguma ameaça, nós veríamos o regime fazer o que acontece com as oposições nos países sobre os quais acabei de fazer referência. Nós veríamos o regime a colocar na prisão membros de partidos políticos, tal como eu fui para a prisão, tal como Osvaldo está, tal como tantos outros têm sido, e uns perderam a vida. Numa ditadura em que as pessoas beneficiam-se da ditadura, e posso vos garantir, porque isso eu já ouvi, há membros de partidos da oposição que se riem de ativistas que são presos, alegram-se. Nós estamos efetivamente perante uma situação em que juntar-se a essa gente representaria a falta de capacidade analítica e compreensão da realidade. Este é o momento de tomarmos o nosso destino e caminharmos sozinhos. Tenho dito. Muito obrigado. Ok, o que eu queria dizer em poucas palavras é que esse manifesto é um ato de cidadania, que é justamente o maior déficit da nossa sociedade.
porque, ao contrário do que se construiu na memória social angolana, a cidadania só se constrói por via de participação política partidária, quando, na verdade, o primeiro ato político é justamente o ato cidadão. E nós temos, de facto, um déficit. E esse manifesto existiu e existe justamente para reconfigurar e reconstruir essa urgência e necessidade da ação cidadã. E é isso que nós nos propomos acima de tudo. O cidadão é justamente aquele que não se revê no status quo, mas também não se revê naqueles que querem ser alternativa e, com isso, procuram, junto dos cidadãos, capturar alguns dos mesmos para se fazerem representativos no quadro político. E a política, como ato cidadão, representa, sem sombra de dúvidas, a sublimação do que se busca de melhor para uma sociedade. Porque o primeiro objetivo não é o que nos beneficia, mas o que pode beneficiar, de facto, o conjunto de todos os cidadãos. Era só isso. Obrigado. Tá, obrigado mesmo, Manuel, pela objetividade. Então, como disse, eu vou partilhar com os companheiros, não é, e com a sociedade de forma geral, um pequeno trecho que tem como objetivo ou conteúdo homenagear o nosso companheiro Oswaldo Caolo, não é? Então, segue a nota. Nota de homenagem ao Oswaldo Caolo. Há homens que escolhem o silêncio para sobreviver. E há aqueles que escolhem a palavra para dignificar a vida. Hoje, rendemos homenagem a Oswaldo Caolo, não apenas pelo que disse, mas pela coragem de o dizer. Num tempo em que a verdade incomoda e a crítica é tratada como afronta, a sua voz ergueu-se como expressão legítima de cidadania. Não há justiça sem liberdade de expressão. E não há liberdade verdadeira quando a consciência é condenada. A sua condenação não diminui a sua grandeza. Pelo contrário, expõe a necessidade urgente de uma sociedade mais justa, onde discordar não seja um crime, mas um direito. Que a sua firmeza inspire outros, que a sua luta não seja em vão e que o futuro de Angola seja construído com mais vozes livres e menos silêncios forçados. Hoje não celebramos a dor da condenação, mas a dignidade de quem não se calou. Termino com um brocardo do nosso companheiro Oswaldo Caolo, que diz o seguinte: melhor morrer a lutar pela liberdade do que viver todos os dias como prisioneiro. Oswaldo Caolo. Então, estamos a dar por encerrado ou por encerrada a nossa atividade. Agradeço a todos os companheiros, todos os presentes, todos aqueles que reservaram o seu tempo, investiram o seu tempo para que essa atividade pudesse, então, se concretizar. Quanto a nós é tudo. Então, até já, companheiros.